Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar fazendo algumas atividades da apostila. Nós temos algumas atividades então para fazer e hoje nós vamos pegar nossa apostila na página 64, essa aqui, e nós vamos fazer uma leitura. Não sei se vocês observaram, se vocês olharam, né, a apostila. Eu vou voltar uma página aqui para mostrar para vocês. Não sei quantos observaram essas páginas. Então aqui tem o Snoopy e o Charlie Brown, né, que são personagens de desenho. E o nome do capítulo é A Sessão Já Vai Começar. Quando a gente fala em A Sessão Já Vai Começar, nós lembramos de uma sessão de cinema, né? E aí nós observamos a imagem ali, que eles estão sentados nas poltronas, comendo pipoca. E aí essa cena aqui da capa do capítulo, ela já vai dar um gostinho pra gente do que é que vai aparecer nesse capítulo da apostila. E aí, nós vamos fazer essa leitura na página 64, e essa leitura aqui é uma sinopse. E aí, depois que eu ler, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que é uma sinopse e você vai entender o porquê que aparece ali o Charlie Brown, o Snoopy lá no cinema falando que a sessão já vai começar, tá bom? Então, olha só, acompanhe comigo lá na página 64 o texto que diz assim: O Pequeno Príncipe. A primeira adaptação animada da obra-prima de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. No centro de tudo está uma menina que vem sendo preparada por sua mãe para o mundo muito adulto no qual vivem, sendo interrompidas neste processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. Ele apresenta para sua nova amiga um mundo extraordinário, no qual tudo é possível. Um mundo ao qual ele mesmo foi apresentado há muito tempo pelo Pequeno Príncipe. E aí que começa a jornada mágica e emocionante da menina pela sua própria imaginação e pelo universo do Pequeno Príncipe. E é onde ela redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas e o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração. E ali embaixo nós temos algumas informações, por exemplo, quem foi, né, a direção, quem foi que realizou a direção do filme, a categoria que é a animação, a duração de 107 minutos, o ano de gravação foi 2015 e o país foi a França. Logo ao lado nós temos o cartaz, onde diz, né, O Pequeno Príncipe, e embaixo fala assim: o cartaz do filme O Pequeno Príncipe, de Mark Osborne, 2015, 107 minutos. Ótimo! Como a prof sempre fala na sala, nós temos que observar as informações que tem logo abaixo do texto. Ali, gente, são as referências. Então, olha só, está dizendo onde está disponível, né? Onde que nós podemos encontrar esse texto, onde que nós podemos encontrar o filme. Toda a informação que nós lemos está ali, ó, disponível tem um site. Ótimo! Depois que a gente fez essa leitura aqui, o que nós lemos é um resumo do filme. Quando a gente fala de um resumo do filme, né, sem contar todos os detalhes, apenas para dar um gostinho para quem vai assistir, o nome disso é sinopse. Vamos lá. Logo na página 65, nós temos ali a interpretação. Bom, nós vamos iniciar lá na interpretação escrita. Então, nós temos algumas perguntas que você vai pensar e vai responder, e hoje, nesse vídeo, a prof vai te explicar o que é que tem para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Quais são os personagens do filme citados na sinopse? Então, você vai retornar na página 64, vai fazer a leitura outra vez e vai perceber que ali é citado alguns personagens. Todos que você encontrar, você vai copiar ali no número 1. Número 2, releia o trecho a seguir. E é onde ela redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas e o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração. Para você, o que pode ser visto apenas com o coração? Aqui é uma resposta pessoal. Eu gostaria que vocês pensassem, que vocês refletissem um pouquinho.
Quais são as coisas que nós podemos apenas ver com o coração, né? O que será que quer dizer ver com o coração? Então, o mais legal, né, que no passado a peça do teatro foi sobre o Pequeno Príncipe. Então, eu sei que muitos de vocês participaram da peça, então talvez muitos conheçam, já assistiram, e outros coleguinhas também foram assistir, né, a peça do teatro. Então é bom para relembrar o que passou lá na peça do teatro, quais foram as mensagens que foram passadas. Então, essa pergunta número 2 é uma pergunta para refletir um pouquinho. Vai pensar e depois vai colocar aqui a sua resposta, tudo bem? Número 3. Assinale a resposta que indica o gênero do filme O Pequeno Príncipe, ou seja, a qual categoria ele pertence. Bom, se você prestou atenção, ali na página 64 tem essa informação. Ali está escrito qual é a categoria do filme. Então aqui nós temos 3 opções: comédia, terror e animação. Você vai marcar um X na resposta correta. Número 4. Assinale a alternativa correta sobre o gênero sinopse. Então vamos lá. Eu vou ler e aí você vai marcar também a alternativa correta. Apresenta os principais aspectos do filme com o objetivo de despertar no leitor a vontade de conhecê-lo. Ou apresenta somente dados técnicos do filme para leitores especialistas em cinema. Então você vai pensar um pouquinho e vai marcar a resposta correta. Vamos para a página 66. Lá na página 66, no número 5, diz o seguinte: leia o crédito do texto e responda: em que veículo a sinopse O Pequeno Príncipe foi publicada? Lembra que eu falei para vocês que tinha que olhar embaixo lá do texto as referências, de onde foi publicado, de onde nós poderíamos encontrar? Então você vai ali naquelas informações e vai ler onde é que foi veiculada essa sinopse, onde que nós podemos encontrar. E aí você vai copiar ali no número 5. Ainda no número 5 tem um pontinho que diz assim: assinale onde mais podemos encontrar sinopses. Então aqui a prof deu o exemplo do filme, né, que nós estamos lendo esse resumo do filme O Pequeno Príncipe, mas a sinopse pode ser encontrada em outros lugares. Então olha só, nós temos ali, você vai poder marcar mais de uma opção: jornais, revistas, dicionários, enciclopédias, sites especializados, encartes de cinema. Então você vai marcar onde nós podemos encontrar essas sinopses do filme, né? Número 6. Qual é o público-alvo da sinopse do filme O Pequeno Príncipe? Lembra que eu já expliquei para vocês que público-alvo é para quem? Para quem é? Então, quem é que pode ver? Quem é que pode ler essa sinopse do filme O Pequeno Príncipe? E ali você vai colocar a sua resposta. Número 7. Qual é o significado da palavra obra-prima empregada na primeira frase da sinopse? Bom, você vai pensar um pouquinho e vai colocar a sua resposta. Aqui é pessoal, por que você acha que está escrito ali que O Pequeno Príncipe é uma obra-prima do autor? Então você vai colocar a sua opinião ali no número 7. Número 8. Contorne as palavras do quadro com as cores da legenda, indicando a que palavra cada uma delas se refere. Então nós temos 3 palavras, 3 cores, né? Então nós temos o vermelho, que é vizinho, o verde, que é mundo, e o azul, que é jornada. Então ali nós temos as palavrinhas e então nós temos ali mágica, amável, extraordinário, excêntrico e emocionante. Para você saber o que, né, que cor que você vai pintar cada uma dessas palavras, você precisa voltar lá na sinopse e ver ali, ó, vizinho. Qual dessas palavras aqui que se relaciona com vizinho? Então você vai olhar lá no texto qual é a palavra aqui, o adjetivo para vizinho, e vai pintar. Qual é o adjetivo para mundo? E vai pintar. E para jornada também. Tem que sempre procurar lá no texto. Se você fizer essa atividade buscando no texto, com certeza você vai conseguir fazer bem rapidinho e vai acertar, tá bom? Aí nós temos um pontinho ali que diz assim: a que classe gramatical pertencem as palavras do quadro? E aí a prof já deu uma dica para vocês, né? Quem prestou atenção no que eu disse já vai conseguir marcar essa atividade. Então lá tem substantivo, adjetivo e verbo. Qual das 3 coisas? E aí você vai marcar um X.
E por último, nós temos ali um resuminho que diz assim: a sinopse apresenta um resumo de um filme, livro ou outra obra artística, sem emitir opinião, buscando despertar o interesse do leitor. Então, essa aqui é a definição da sinopse. E aí nós temos um exemplo que lemos aqui na página 64 do Pequeno Príncipe. Bom, então agora você vai fazer as atividades e na próxima aula nós vamos realizar as correções. Então eu quero que vocês façam com bastante calma, com bastante capricho, para que tudo fique bem bonitinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!